Vou convidar o nosso convidado de hoje aqui, o Felipe Nunes. Felipe, muito obrigado aqui por ter aceitado o nosso convite. O Felipe foi a formação dele é na área... Só um pouquinho, deu uma travadinha aqui. A formação do Felipe é na área acadêmica, ligada à Universidade Federal de Minas Gerais, e foi das primeiras pessoas a passar a trabalhar as redes sociais, a estudar os movimentos das redes sociais, a influência das redes sociais. Felipe, é otimismo nosso ou, digamos, esse discurso de ódio ele está começando a perder a eficácia e começando a refluir? Como é que você percebe com esse termômetro aí das redes sociais? Nassif, primeiro, prazer estar aqui com você de novo. Já estava com saudade. Bom ver você bem e prazer estar falando com todo mundo aqui. O movimento de 18, né, que foi muito marcado por essa ideia de uma eleição baseada em valores nacionalistas, da ideia, né, de quase um novo segmento nacional, em 20 não se mostrou tão eficaz assim, principalmente nas grandes cidades. Eu acho que esse é um dado que a gente precisa, né, separar. Nas eleições de 20 tem alguns recados importantes. Um deles, acho que é justamente a importância da esquerda estar indo para o segundo turno contra o centro, na maior parte das vezes, né? Ao contrário do que se esperava por muita gente, que, na minha visão, estava vendo a discussão de maneira um pouco míope, é a esquerda e não a direita que está disputando o protagonismo eleitoral em cidades importantes no Brasil inteiro. Acho que a exceção aí talvez é o Rio de Janeiro, pelo fato do Crivella ser o atual prefeito e, claro, com isso ter importância política. No caso das redes sociais, Nassif, fica muito evidente que esse grupo, né, que eu gosto de chamar de fã-clube bolsonarista, porque a atitude é de fã, né, assim como fã de qualquer artista tal, que é meio cego, né, em relação ao que acontece, esse grupo não conseguiu mobilizar de maneira expressiva, como muita gente achava depois de 18, nas eleições, nem para a Câmara de Vereadores, muito menos para as eleições de prefeito. Quem cresceu nessa eleição foi o centro, né, a tradição, a chamada política velha, para diferenciar aí o que foi a eleição de 18 da eleição de 20. Tá. Deixa eu só passar aqui um trechinho aqui, que nós demos hoje aqui falando em política velha aqui. Isso aqui é uma distribuição de cesta básica pelo pessoal do Bruno Covas aqui em São Paulo. Só um pouquinho deu uma... Mas a internet em Belo Horizonte está ruim assim também, Felipe? Está sobrecarregada, viu, Nassif? Eu acho que é um dos efeitos indiretos da pandemia. Ninguém imaginava que o tráfego ia aumentar tanto, né? Pois é. Temos tido aqui em casa com a meninada em home office, fazendo aula, o pai trabalhando, a mãe está trabalhando, a internet está pesada. Felipe, então, vem cá, a gente tem, digamos, em 18 a novidade, bastava ter novidade para o sujeito entrar. Agora você tem uma volta à República Velha. E como que a esquerda se coloca nesse jogo? Primeiro... abriu. Agora, faz isso quem pode. O Capiberibe, que era governador do Amapá, foi empichado pelo Tribunal Eleitoral, influenciado pelo Sarney, acusado de ter dado R$10 para um cabo eleitoral. Mas desculpa ter interrompido, Felipe. Então... Não, de modo nenhum. Essas imagens são impressionantes para quem acompanha a eleição de longe, para quem acompanha a política dos gabinetes. Para quem conhece a eleição como você, sabe que isso é a realidade brasileira, infelizmente, né? A gente não adianta fugir do tema da desigualdade, da pobreza e desse clientelismo, né, que está presente, infelizmente, ainda em muitas cidades. É lamentável, uma pena ver um gesto político como esse, né? Mas você perguntava da esquerda,
Eu acho que a primeira grande lição dessa eleição é que a esquerda sobreviveu, né? Diferentemente do que se dizia, acabou a esquerda, acho que não, né? Em várias cidades importantes do Brasil, a esquerda continua forte, viva e disputando a eleição de maneira muito competitiva, né? O que a gente está vendo, essa campanha fantástica que o Boulos faz em São Paulo, acho que é de trazer esperança para muita gente, né? Porque ele mostra uma capacidade de diálogo digital que muita gente achava que a esquerda não seria capaz de fazer. A gente publicou hoje o IPD, o Índice de Popularidade Digital, na Folha de São Paulo, e o Boulos está distante, longe, né? Uma vantagem absurda em relação ao Covas no que diz respeito ao desempenho digital. Mesma coisa acontece em Porto Alegre. A Manuela, que não tem conseguido né, trazer em volta para o entorno dela apoios políticos no Rio Grande do Sul, na internet está dando de lavada. No caso de Recife, onde a gente viu aí, né, a esquerda está disputando a eleição, mas a Marília Reis também numa campanha muito importante. Então, eu acho que esse recado está dado. A esquerda não está morta, né? E parece que a esquerda começa a aprender a lição de como disputar com a direita esse espaço digital, né? Em Fortaleza, onde a gente tem ali uma disputa clara da esquerda contra a direita, né? Os dois candidatos têm uma competitividade boa, né? Os dois têm bom desempenho digital, mas o Sarto ultrapassou, né, nessa última semana o capitão Wagner. Então, eu acho que o recado que a gente tem nessa eleição municipal é esperançoso. Você, Nassif, sabe disso. A eleição municipal é muito importante para a eleição de Câmara dos Deputados, né? São os prefeitos os mais importantes cabos eleitorais dos deputados federais. Ou seja, dado que o financiamento eleitoral hoje é todo feito a partir da conta de cadeiras na Câmara dos Deputados, acho que o resultado que a gente tem é um centrão muito forte, mas a esquerda competitiva. Então, o PSD, esse fenômeno do PSD, como é que se explica? Porque a gente fez um levantamento aqui dos resultados eleitorais, o PSD nos lugares mais inesperados, aí, com uma posição muito forte. O Kassab vem montando, Nassif, um projeto de poder já faz um tempo, e acho que nessas eleições municipais ele mostrou a que veio, né? O PSD ocupa hoje, ou disputa com o MDB, um lugar de protagonismo nos municípios, principalmente de populações abaixo de 50 mil habitantes, numa estratégia que, na minha visão, vai sobrepor-se à do MDB, né? Porque tem uma diferença clássica. O MDB, como a gente sabe, é um partido fracionado, regionalizado, com lideranças importantes, quase uma federação partidária. Cada lugar do Brasil, cada estado, manda um cacique do MDB. O PSD é diferente. O PSDB tem um foco, tem estratégia de fragmentação, de ocupação de espaço, toda centrada na figura do Kassab. Então é um partido que vem muito forte. O presidente Bolsonaro vai ter que se render ainda mais ao centrão se quiser ter algum nível de governabilidade, e o Kassab vem forte. Justamente porque entendeu que esse Brasil do interior é muito conservador e muito focado na ideia de tradição, né, de nomes, principalmente depois da pandemia, né? Ficou evidente que o povo voltou a querer a segurança que esses partidos de centro acabam trazendo para essa população. Por falar em segurança, quando a gente vê o fenômeno do trumpismo lá nos Estados Unidos, aquele negócio dos embates diários acabou causando um estresse aí, de parte relevante da opinião pública aqui. Aqui, esse estilo Bolsonaro de criar fatos, brigas, ainda tem eficácia ou já começa a entrar em fase de esgotamento também? Essa pergunta é ótima, Nassif. No IPD, a gente já falei disso algumas vezes aqui com você no GGN, uma das características básicas da estratégia de comunicação bolsonarista era criar crise e apagar fogo, né? O tempo inteiro ficar num modo cíclico, mantendo viva uma certa pauta. Com a pandemia, a ideia de responsabilização da política
abafou um pouco a possibilidade de criação de fenômenos de comunicação como os que a gente viu ao longo de 2019. Né? Nesse sentido, a pandemia foi muito ruim para o Bolsonaro. E a experiência norte-americana, acho que traz aí mais um perigo para ele, né? Que vai ficar mais difícil conseguir pautar o debate nacional com essa criação de incêndios e tentar apagar incêndio toda hora. Nos indicadores que a gente tem, no IPD, uma das dimensões que a gente avalia é a valência, que é justamente, né, se a pessoa está sendo bem vista ou mal falada nas redes sociais. É impressionante como é que depois de abril, Nassif, houve uma reversão dessa tendência e ao invés de ter crises cíclicas, o que a gente vê é uma estabilidade maior na valência do Bolsonaro, que sugere que a estratégia perdeu força, e eu avalio pessoalmente que isso tem muito a ver com a pandemia, onde o presidente perdeu demais, né? Ele se expôs de uma maneira negativa, né, para um eleitorado que não o seu fã-clube, e perdeu muito durante a pandemia. Eu tenho um estudo, Nassif, que mostra, está publicado no site do Jota, né, eu escrevi um artigo para eles outro dia, mostrando que o auxílio emergencial não teve o efeito que muita gente imaginava. Esses milhares de reais, quase bilhões de reais que foram gastos com auxílio, tiveram o efeito de reduzir a queda do Bolsonaro, mas não foi de criar afinidade política com ele, não. Então, uma coisa interessante, gozado, a gente fala que o jornalismo é muito em cima dos fatos. Acontece um fato, você já tem uma resposta definitiva. E tem alguns cientistas políticos aí também que, depois que descobriram aí o jornalismo, então o Bolsonaro melhora, já começa a falar da genialidade do Bolsonaro. Ou seja, um cara totalmente medíocre ao longo de toda a sua vida, e de repente ficou gênio, né? Ficou gênio. Mas, no entanto, ele busca algumas saídas que são muito similares aos do Trump lá e que mantiveram, digamos, uma parte da base dele. Você acha que havia... Inclusive, o Trump fazia uma declaração hoje aqui, o Bolsonaro repetia amanhã. Ele minimizava a pandemia aqui, minimizava amanhã. Tentava colocar a economia no centro aqui, colocava... Você acha que tem um comando geral ou o filho que ficava de butuca lá, vendo qual que era a última do I Love You lá, para poder o pai repetir? Eu acho que tinha uma comunicação direta entre a estratégia bolsonarista e a estratégia trumpista. Acho que havia uma comunicação entre eles, né? Uma comunicação que, na visão deles, deu certo pela forma que Bolsonaro ganhou em 2018. Né? A diferença, Nassif, é que tem um erro de leitura importante. Né? Muito do que o Trump fez em 2018, em 2020, desculpa, foi para tentar ganhar uma relevância que ele estava perdendo durante a pandemia num ano eleitoral. O Bolsonaro está há 2 anos da eleição presidencial. Ou seja, seguir a estratégia do Trump de ano eleitoral há 2 anos de uma eleição é de uma miopia impressionante. Né? Chamada ejaculação precoce. Exatamente. Se ele, que já é o presidente, que teve a lua de mel mais broxante da história dos presidentes brasileiros, agora sofre de ejaculação precoce, por um motivo simples: miopia estratégica. Está olhando para os americanos como se fosse o modelo ideal para seguir. O resultado está aí. Mesmo num ano eleitoral, não foi bom para o Trump. Tá aqui. Felipe, o discurso que foi colocado aí nas diversas campanhas, já que o discurso de ódio estava esvaziado, que tipo de discurso? Era um discurso de esperança? Era um discurso de criar intimidade com o leitor, de acolher? Que tipo de discurso que foi eficiente nas redes sociais? Responsabilidade, segurança, previsibilidade, estabilidade. No momento em que a gente vive uma crise aguda e agora tão prolongada, né, a primeira reação da sociedade brasileira, isso é muito comum em outras sociedades, né, quando você tem crises econômicas, é deixar que o argumento do medo funcione. O medo funcionou muito bem na eleição de 18, pós-crise econômica. Né? Mas a pandemia trouxe essa crise para um componente muito objetivo. Não é mais eu acho que vai dar certo, eu acho que a economia vai voltar ou não.
que é o que foi vendido pelo mercado econômico durante muito tempo, inclusive pela grande imprensa, vai retomar, tal. A pandemia, amigo, ela traz uma lógica que é o seguinte: você cuida bem e dá certo, ou você cuida mal e dá errado, né? Sim. Então, os prefeitos que conseguiram lidar com a crise da pandemia, né, no período pré-eleitoral, de maneira responsável, de maneira estável e previsível, eles foram reeleitos. Não é à toa que é um dos ciclos eleitorais municipais em que a gente tem a maior taxa de reeleição, né? Mais de 60% dos prefeitos foram reeleitos. Por quê? Previsibilidade, segurança. É isso que as pessoas estavam buscando. E eu acho, Nassif, arriscaria dizer, claro que está longe de 22, mas arriscaria dizer que, com o agravamento da crise econômica que vem por aí, a inflação pressionando e uma incapacidade do Paulo Guedes de apresentar soluções concretas para o país, porque é isso que a gente está vivenciando, né? O governo não consegue apresentar projetos, soluções para o país. A gente vai vivenciar um ano de 2021 de muita crítica ao presidente, porque a crise, com o fim do auxílio emergencial, vai agravar e vai ampliar a pressão dentro da panela, e isso vai gerar problemas para o presidente. Aliás, você falando dessa questão eu estava vendo a minha cidade lá, Poços de Caldas, um prefeito que quebrou a cidade no primeiro mês. O ano passado, estava só discutindo o que seria o sucessor. Às vezes que nós somos impostos, do ponto de vista da pandemia, ele foi responsável. Foi criativo, foi tudo, e, de repente, teve mais de 40% dos votos aí, derrubando novos políticos tradicionais. Então, digamos, isso aí contrasta totalmente com a visão irresponsável do Bolsonaro, o discurso que ele passava para os seus seguidores, né? Exato. E eu arrisco agora, Nassif, dizer que os prefeitos que adotarem posturas também responsáveis em relação à vacinação sairão na frente. Tá. Quem seguir a postura bolsonarista, pelo menos até agora, né, porque a gente também não tem bola de cristal, não dá para saber se ele vai mudar de posição, mas se ele mantiver o discurso que ele tem hoje, a posição que ele tem hoje em relação à vacina, prefeito que seguiu o Bolsonaro vai começar o mandato com problema. Porque as pessoas querem a vacina, votaram na responsabilidade justamente porque viram, né, a diferença entre cidades. O exemplo é claro, Nassif. O Rio de Janeiro e a postura adotada pelo Crivella, eleito como a novidade em 2016, né, a pessoa que venceria ali a velha política, e a postura do Alexandre Calil em Belo Horizonte. Os dois, eleitos como novidades em 2016, estão tendo desempenhos completamente diferentes. O Calil eleito em primeiro turno com uma votação, né, histórica, e o Crivella claramente vai perder o segundo turno lá pro Eduardo Paes. O Crivella, aliás, só está no segundo turno porque a pesquisa do Ibope de sábado atrapalhou o voto útil da esquerda. Porque se o Ibope tivesse mostrado a Marta Rocha ou a Benedita com uma clara, né, evidência de quem poderia ir para o segundo turno, o Crivella estaria fora. Então, a responsabilidade ganhou a eleição esse ano. Eu acho que esse é um marco, porque é uma nova era da política. A gente viveu 16 e 18 com a pecha da novidade, agora a gente vive de novo a da responsabilidade. Agora, Felipe, político nasce também, né? A gente vendo o Calil e vendo o Zema aí, o Zema com aquele negócio dele, assim, que é uma humilhação para a política mineira, cá para nós, para a histórica política mineira, né? Dizem por aí que o Hélio Garcia está retorcendo no túmulo. Mas o Zema consegue, Nassif, um diálogo muito impressionante com a juventude mineira. Com essa ação aí, ele tem se destacado, rompendo com a tradição política mineira, mas conseguindo espaços de diálogo com um setor que está muito desacreditado, né? Que é essa juventude. Ele tem essa vantagem, ele está buscando, eu acho, dialogar com esse público. No caso do Calil, um fenômeno, né? É um político que tira foto de campanha com a cara fechada e não sorrindo, né? Para dizer que Belo Horizonte tem prefeito e, portanto, não precisava de ninguém sorrindo para essa realidade. Acho que a política mineira, para nós dois, Nassif, está sendo reinventada com o atual governador
e com o atual prefeito de Belo Horizonte, que provavelmente vão disputar a eleição em 2022. Tá. Deixa eu te mostrar aqui, você falando do Paulo Guedes, saiu agora o índice de preço ao produtor. Isso aqui são os dados só de outubro. 13% em óleos e gorduras vegetais, 11% em periféricos, resinas, aqui que pega vários setores da economia, 10,8%, couro, 9,3%, isso aí em um mês. Se for pegar desde fevereiro, isso aqui isso aqui é uma maluquice, rapaz. Isso aqui é uma pressão de preço, e daí o Paulo Guedes, que é uma piada, né? O Paulo Guedes hoje celebrando, porque falou, isso aí significa que a demanda voltou. Que demanda voltou? Você desarticulou todas as cadeias produtivas aí com esse angu aí. Bom, Nassif, só um comentário bem rápido. Nós perdemos uma grande oportunidade durante a pandemia. O Brasil podia ter aproveitado o fato da gente ter um orçamento de guerra, vamos colocar assim, para fazer um grande programa de desenvolvimento que gerasse emprego e que pudesse colocar de novo a nossa roda de obra, de infraestrutura para rodar. Não, ao contrário, a gente fez uma opção por jogar dinheiro de helicóptero, achando que isso ia resolver o problema da popularidade do presidente. Acho que foi um erro, uma falta de oportunismo no bom sentido político, que agora está aí visível. Inflação voltando, e essa pressão com o fim do auxílio vai gerar problemas graves para a popularidade do presidente. Para quem via o Bolsonaro como o fim dos tempos, aí o Paulo Guedes vai ser consagrado na história como um sujeito que inviabilizou o monstro. Felipe, vamos voltar a falar mais aí, bichão. E obrigado aí pela entrevista e parabéns pelo trabalho que você tem feito aí. Sempre que quiser, Nassif. Sou seu fã, você sabe disso, acompanho seu trabalho. Estou sempre aqui no canal da GGN também. Obrigado, um prazer falar contigo e um bom final de semana aí para todo mundo.